Bom dia, queridos. Com muita alegria, estamos aqui adorando o Senhor neste dia lindo, dia bonito de sol. Que o Senhor te dê um dia também abençoado. Família, Deus te dê um dia maravilhoso, abençoado, cheio da graça do Senhor, cheio da unção do Senhor. Estamos aqui para adorar o Senhor com mais um culto, sendo um culto de adoração e palavra de Deus. Convido você nesta hora para abrir sua Bíblia em sua casa, no Salmo de número 42. 2 versículos. Estamos falando esse mês sobre intimidade com Deus. Temos que ter realmente uma grande intimidade com o Senhor, através da palavra, da oração, da consagração. Temos que estar aos pés do Senhor a cada dia. Diz o texto: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, neste momento é a hora de nós entrarmos e nos apresentar a Deus. Então, se apresente a Deus onde você está, na sua casa. Se apresente ao Senhor com a sua família. Coloque aos pés do Senhor todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, que Ele vai cuidar de você a cada momento. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Quero te louvar e te agradecer, Senhor. Este dia é um dia que o Senhor preparou para nós. É um dia alegre, um dia feliz. Sabemos, ó Deus, que tantos estão passando situações tão difíceis. Tantos estão em hospitais. Quantas pessoas estão em casa, enfermas. Querido Deus, quero pedir agora nesta oração inicial deste culto, que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada casa. Deus, abençoando, Senhor, cada família, que haja, Senhor, a tua cura sobre teus filhos que nesta hora estão clamando ao Senhor por um milagre. Que esse milagre chegue nesta casa, nesta hora. Que o Senhor possa tocar com tuas mãos poderosas e curar e solucionar, Pai, aquele problema insolúvel. Jesus querido, derrama a tua bênção. Venha abençoar ricamente cada um dos teus filhos. Guarda esta casa, guarda esta criança, Senhor. Guarda esses pais, os seus trabalhos. Querido Deus e Pai, abra uma porta, Senhor, de trabalho, aquele que está desempregado. Querido Deus, nesta manhã pedimos a tua unção sobre teus filhos. Deus poderoso, queremos, Senhor, que o Senhor derrame dos céus as bênçãos que cada família precisa. Ó Senhor, muito obrigado. Queremos te adorar agora com esses ministros, esses músicos, adorar o Senhor. Receba a nossa adoração, receba todo o nosso louvor. Para a glória do teu nome, nós te agradecemos e te adoramos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. A Ele todo som de todos nós. A Ele tudo, a Ele toda a glória, toda a honra, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com toda a nossa vontade, com toda a nossa felicidade, porque nós estamos na casa do Senhor. Aleluia. Ô Espírito, enche esse lugar, Pai, enche as nossas vidas. Alcança cada pessoa que está nos assistindo nessa manhã, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Oh glória, aleluia. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som, a Ele todo som de todo
som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz cantem glória. Estamos agradecidos, Senhor, por estarmos aqui. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos use, Pai, para que a sua bênção chegue até as pessoas, que nós possamos juntos, com um só coração, com uma só voz, louvar ao Teu nome, Pai. É para isso que estamos aqui. Aquele que sonda o meu interior, Ele me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Cantem glória ao Senhor, cantem glória, cantem glória. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez. É por Tua causa que estamos aqui, Pai. Essa próxima canção é uma certeza que nós temos nos nossos corações, que Ele nunca nos deixou, nunca nos deixará. Vamos louvar ao Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Aleluia, Senhor. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim dos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aleluia. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Aleluia! Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz.
nunca me deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. Oh, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. E eu posso ver a luz, aleluia. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá o fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, Senhor. Eu posso ver a luz, Senhor. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá o fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Ele nunca me deixou e te deixou, irmão, aleluia. Oh, não, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me... Declare mais uma vez isso. Ele nunca te deixou. Aleluia, aleluia. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Obrigado, Senhor, por essa certeza que temos nos nossos corações. Rei do meu coração, Ele é o Rei do meu coração, é o Rei da nossa igreja. Ele é o Rei da sua vida, irmão. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, aleluia. Senhor, Tu és bom, muito bom, bom, Senhor, aleluia. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, tão bom. Oh, Tu és bom. Declare isso, meu irmão. Declare nessa manhã. Oh, Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, a fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. E Tu és bom, bom. Não me deixarás jamais. Tu não
me deixarás, não me deixarás jamais. Tu, Senhor, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Tu és bom, tão bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, aleluia. Tu és bom, tão bom, Senhor, tão bom, bom. Tu és bom, bom, aleluia, Senhor. Declaramos isso, Senhor. Tu és bom, maravilhoso Deus. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és bom demais. Estamos agradecidos ao Senhor pela bondade dEle. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Senhor está aqui, queridos. Glória a Deus. Quero passar os avisos da semana. E temos um aviso muito bom para toda a igreja, todos os irmãos que estão sedentos de voltar à casa do Senhor. E nós já vamos falar sobre isso. Nós agradecemos aos irmãos que têm nos ajudado. Graças ao Senhor, até hoje não faltou nada na casa do Pai. Temos suprido, o Senhor tem nos suprido através de suas ofertas, seus dízimos. O Senhor tem nos abençoado. Que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre sua vida, sobre sua família, seus negócios. Então, início de mês, estamos aí na segunda semana do mês. Deus tocar no seu coração, você pode fazer seu depósito bancário e a partir do domingo que vem poderá trazer aqui na igreja mesmo. Então, Deus te abençoe, Deus te guarde. Se caso você precisar de uma ajuda, um auxílio, estamos aqui nós pastores para lhe ajudar, orientar, está orando por você. Está aí os telefones, você pode fazer contato conosco, qualquer um dos pastores, e nós estaremos intercedendo por você. E continua ainda este mês a oração às 15 horas e às 3 da manhã. Então, você que está nessa pegada de estar orando, buscando o Senhor, esse mês nós vamos finalizar no final do mês, último domingo, esse tempo de oração. Logicamente vai continuar às sextas-feiras, normal. E você que sentir de Deus de trazer uma cesta básica, muitas pessoas estão precisando de uma cesta básica, de um alimento. Não pode trazer cesta básica? Traga um alimento separado, 2, 3 quilos, e traga aqui na Cofam. Estamos ajudando muitas pessoas. E você, só você vindo aqui na terça-feira para você ver quantas pessoas são ajudadas. E também cobertores, mantas, se você tiver, pode trazer. Está lá encostadinha num cantinho que ninguém usa, nem as crianças usam, traga. E vai ser benéfico para algumas pessoas. Próxima quarta-feira, o pastor Eliud tem feito um trabalho maravilhoso na igreja de Limeira, comunidade da família de Limeira. E na última quarta-feira deu início ao estudo sobre o Espírito Santo. Então convido você nessa próxima quarta, às 15 para as 8, 19h45, está entrando aí no link da igreja, ou entra no YouTube, aí você, Comunidade Família TV, e você entra e você vai ser abençoado através do estudo sobre o Espírito Santo que a pastora Eliud está ministrando. Deus abençoe o pastor Eliud, que Deus te guarde, Davi, toda a família, em nome de Jesus. E tem todos a rede social, você pode entrar em contato aí e ser abençoado. Agora, a grande notícia, queridos, você que está em casa, alguns irmãos aqui já falei, próximo domingo nós já teremos nosso culto presencial. Glória a Deus, aleluia. Nosso culto presencial, um grande louvorzão aqui, adoração ao Senhor, logicamente com todas as restrições, 30% só da igreja, e nós vamos deixar o templo aqui tudo certinho para vocês, com toda a higienização, desde a entrada do templo até você se assentar, vai estar tudo higienizado, tudo certinho, de acordo com as normas. Nós vamos receber amanhã as normas da cidade para isso. Então, fique atento ao seu Oi, que nós estaremos mandando através do Oi como vai ser os cultos presenciais, ok?
Então nós vamos ter aqui, em média, irmãos, 150 pessoas. Então, pelo cálculo que nós fizemos. Então, eu convido você que já vinha ao culto de manhã, você continuar vindo ao culto da manhã. E convido um grupo, né, de umas 50 pessoas que vinha no culto da noite para migrar para o culto da manhã. Então, nós vamos recebê-los aqui para a gente poder começar a fazer um controle. Até então, nós não temos um controle correto. Aí nós começamos a fazer um controle melhor. Então, convidamos a você para o próximo domingo estar aqui conosco de manhã, à noite, às 9, às 18 horas. Teremos 2 cultos normais, só que com redução de pessoas. Ok, irmãos? Tudo certinho, de acordo com as normas. Máscara, você vende máscara. Crianças pequenas, se você tem problema se estiver com gripe, tosse, qualquer coisa que seja prejudicial ao seu próximo, não venha, ok? Então você, se estiver bem de saúde e tal, venha normal. E até o final do mês, nós vamos passando novas regras aí e Deus vai nos abençoando. Eu quero agradecer a você, papai. Papai estão aqui. Quem é pai, Deus abençoe vocês. Tem uns solteiros aí que precisamos casar. 3 solteiros, né, Ricardo? Casar essa turma aí, né? Vamos casar esse pessoal aí. Então, papai que está em casa, que Deus te abençoe. Você tem um dia abençoado, pastor Oswaldinho, Eleandro, Davi. Deus abençoe vocês. Luizinho, Deus abençoe. Deus guarde vocês. Vocês têm sido ótimos pais. Continue nessa pegada aí, que Deus vai encher vocês de graça, de unção. E que o nosso Pai Celestial, nos abençoe a cada dia. E nós temos uma bênção para você. Nós preparamos um vídeo, o Locato preparou um vídeo para nós. Nós vamos agora ver esse vídeo, depois nós vamos orar por todos os pais. Amém? Glória a Deus. Quantas noites, pai, você passou em claro por causa do seu filho? Quantas noites você precisou sair correndo para levar o filho no hospital? Filho, dê valor ao seu pai. Hoje é dia de abraçar. Você, filho, pode abraçar seu pai. Hoje é dia de abraçar. Quantos não têm o pai?
Eu perdi meu pai com 5 anos. Então não tive nem sei como que é abraçar um pai. Então não me lembro. Você que tem seu pai vivo, vai dar um abraço nele, vai comer com ele. Leve um presente para ele. O presente maior é você. É você ser obediente ao seu pai. É você estar junto com a sua família. Você, filho que está longe, manda um recado para o seu pai. Diga que o ama. Vai de coração mesmo. Ligue para ele. Converse com ele. Sei que muito tempo não tem falado com seu pai. Hoje é um dia especial. Fale com ele. Mostre o quanto você é grato por tudo que ele fez. Por tantas situações que vocês passaram juntos lá no passado. Tantas situações. Então, às vezes você fala assim, mas meu pai me bateu tanto. Meu pai puxava minha orelha. Meu pai pegava no meu pé. Mas é teu pai. Ele quer ver o melhor para você. Ele quer te dar o melhor dessa vida para você. Então, reclame na hora, mas depois agradeça. Ele é teu pai. Quero orar por você, Pai. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Nesse dia em que comemoramos o Dia dos Pais. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por cada pai, cada chefe de família, cada sacerdote. Deus maravilhoso, que o Senhor continue, ó Pai, fazendo milagres nessa família através deste homem, que é o cabeça da casa, é aquela pessoa que o Senhor colocou ali para administrar a casa. Querido Deus, estenda as tuas mãos sobre aquele que está viajando, aquele que está longe, ó Deus, está longe da família, hoje não pode dar um abraço, ó Senhor, mas estenda as tuas mãos sobre todos esses pais, que eles sejam cuidados e abençoados por Ti, porque, Senhor, Tu constituíste essa família, e Tu honra essa família, Tu abençoa essa família a cada dia, porque o Senhor quer ver uma família feliz, alegre e abençoada. Querido Deus, guarda, cuida, Senhor, desta família. Cuida, Senhor Deus, desse sacerdote. Ó Senhor poderoso, nós te agradecemos, porque o Senhor tem feito milagres em cada lar, tem feito maravilhas em cada lar, tem cuidado de cada um desses pais. Continua, Senhor, derramando bênçãos. Bênçãos sem medidas. Nós pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Sempre Deus, aleluia. E quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio está, será sempre Deus e sempre me amará. Meus irmãos, quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando
dizes sim, quando dizes não, se ouça a tua voz ou não. Quando em silêncio estás, será sempre Deus, aleluia. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando. Será sempre Deus, Senhor, e será sempre Deus, e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre é Deus maravilhoso, Pai. Deus bondoso, Deus conosco. E como cantamos essa manhã, nunca nos deixa, Ele não nos deixará. Ele é Deus, e era sempre Deus, Pai. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Que você possa realmente, no tempo que se chama hoje, buscar a Deus de uma maneira rica, poderosa. Obrigado, Celso, banda, pela inspiração. Amados, hoje realmente é um tempo de gratidão a Deus. Nós estamos gratos por aquilo que Deus já está fazendo em nossa cidade, pelas condições sanitárias que teremos em breve de podermos reunir. E eu confesso a vocês que eu não vejo a hora dessa situação começar a inverter, né? Porque é um exercício radical esse, de você pregar com alguns poucos irmãos, e a gente vai caçando os olhinhos à distância. Até agora eu estava com a máscara, a gente tira a máscara, ainda dá para ver o olhinho do pessoal, o pessoal está de máscara, aquela coisa toda, mas, glória a Deus, isso vai passar. E a coisa mais difícil que havia nesse período, uma das coisas mais difíceis que havia nesse período de pandemia, era a gente não poder orar muito junto, porque a gente acostumou, de maneira santa, a orar uns com os outros, em coletivo. E para a gente que está aqui dirigindo o culto, essa é uma das situações mais delicadas. Mas como hoje é dia dos pais, eu vou me dar um presente, eu vou me dar o direito, eu quero orar com você, nós vamos orar juntos, nós vamos abrir a palavra de Deus, pedir a iluminação do Espírito Santo, só que hoje não sou eu que vou orar por esse tempo. Como é dia dos pais, eu me dou o direito de pedir para a minha discípula preferida orar por nós, pedir que Deus... Hoje ela me acompanhou, veio aqui comigo, eu falei, vai sobrar para você, filha. Eu vou pedir para a Elô orar. Ora em casa você, para que Deus fale conosco, apesar desse vaso ruim dele. Querido Deus, neste Dia dos Pais não tinha como nós sermos mais gratos. Mesmo com muitos distantes de seus pais aqui na terra, o Senhor nunca deixou de ser um pai amoroso, cuidadoso e fiel para com a gente. Eu te peço para que o Senhor abra os nossos corações neste período de culto, para que nós estejamos realmente dispostos a ouvir o que a tua palavra tem a nos dizer. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Ganhei meu dia. Vamos embora? Não, tem culto. Pode sentar os que estão presentes. Tema de hoje, intimidade com Deus. Abre a sua Bíblia e deixe aberta em Mateus capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 20. Mateus 15, de 1 a 20. Esse é um texto onde Jesus Cristo confronta e deixa clara a busca pela intimidade com Deus de forma prioritária. O meu desafio nessa manhã é convidar você a não confundir a intimidade com Deus com outras coisas que a gente poderia chamar de intimidade com Deus. Mateus 15, de 1 a 20 diz: Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram:
por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. E respondeu Jesus: e por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, veja o que diz o verso, assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. E Jesus continuou: hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? É como se eles estivessem dizendo: Jesus, você falou isso e os fariseus agora estão ofendidos, escandalizados, cheios de mimimi, chateados com o Senhor. Verso de número 13, ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem os escandalizados, eles são guias cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amada igreja, no texto que nós estamos lendo, nós vemos homens religiosos, o texto diz claramente fariseus, que são homens que eram cuidadosos e extremamente zelosos, estudiosos da palavra, da lei de Deus. E os próprios mestres da lei, aqueles que estavam encarregados de ensinar o povo a vontade de Deus, o texto diz que eles estão vindo de Jerusalém, que é a capital religiosa. Jerusalém é o centro da adoração, do culto, da religião judaica. Pois esses homens saíram de lá para vir ter uma conversa com Jesus, e ao chegar para conversar com Jesus, viram que os seus discípulos não lavavam a mão antes de uma cerimônia religiosa. E aqueles homens então vão questionar Jesus, vão questionar se o discipulado que Jesus tem dado aos seus discípulos, se a orientação que Jesus como mestre tem dado é uma orientação profunda, é uma orientação valiosa. E eles questionam ali a intimidade de Jesus e dos seus discípulos com Deus. E é muito interessante que Jesus responde para aqueles homens, falando de intimidade com Deus, mas em vez de entrar pela via da religiosidade, Jesus entra pela via daquilo que há de mais profundo no coração do ser humano. De forma intensa e contínua, as palavras, as atitudes e a busca de Jesus é diferente das expectativas humanas. Os fariseus, os doutores da lei, chegam para Jesus com uma expectativa religiosa. E Jesus bate de frente com aqueles homens, mostrando uma relação, um relacionamento profundo com Deus.
E eu acho lindo que Jesus não discute com eles a partir da questão religiosa. Jesus discute com eles a partir de uma proposta de intimidade, onde Deus não é apenas uma religião a ser seguida. Deus é alguém de quem nós devemos ser tão íntimos que deveríamos ter Deus com uma relação paternal. Em nenhum momento Jesus usa os termos que os religiosos usam para falar da vida com Deus. Lá no verso de número 13, ele chama Deus de meu Pai Celestial. Ele diz, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancado pelas raízes. Quando nós lemos o Evangelho, e mês passado nós tivemos a oportunidade de estudar o Evangelho de Mateus, esse que eu estou usando hoje. No Evangelho de Mateus nós vemos a todo tempo o pai exaltando o seu filho de forma diferenciada. Na hora do batismo, o pai fala, este é meu filho amado em quem tenho prazer, sem o filho ter tido ainda nenhum tempo de ensinar, pregar ou qualquer coisa. O pai fala sobre o filho porque o pai ama o filho e o pai sabe que Jesus tem intimidade com ele a ponto do pai declarar o seu amor. Agora, a hora que Jesus está indo para a cruz, o próprio Jesus fala que o Pai há de ser glorificado, que chegou a hora de glorificar o Pai. Com cruz, com dor, com entrega, com renúncia, com sofrimento. É por causa desta intimidade com o Pai que Jesus Cristo, em Lucas capítulo 4, supera todas as tentações, inclusive todas as tentações que o maligno propõe a Jesus, gira em torno dele ser ou não filho de Deus. O diabo sempre começa dizendo, se és o filho de Deus, se és o filho de Deus. Eu quero pensar com vocês nessa manhã que o homem foi criado exatamente para ter um relacionamento com Deus. A nossa grande luta, seja na batalha espiritual, seja na nossa própria carne, seja com os tempos que o mundo apresenta, é a grande luta para desenvolvermos e aprofundarmos este relacionamento com Deus. Ser íntimo dele ou não é consequência não apenas de uma amizade, mas é consequência de uma familiaridade, do quanto nos tornamos identificados com a proposta de Deus, com a vontade de Deus, com a amizade, com aquilo que está no coração de Deus, mas que passa a ser importante para nós também. E por isso Jesus Cristo responde para aqueles religiosos que mais do que lavar a mão ou não, que mais do que ter alguns gestos religiosos ou não, o que está em jogo nesse andar com Deus é aprofundar essa amizade a ponto de gerar uma relação paternal de Deus sobre nós, dada a nossa intimidade com Deus. Agora, queridos, quando nós vamos entender que somos criados, chamados e convocados para ter uma amizade com Deus, eu diria a vocês de maneira muito simples nessa manhã, que pior do que não ter nenhuma intimidade com Deus, pior do que isso é ter uma falsa intimidade. Quando eu digo isso, se supõe que existem pessoas como os religiosos, como os fariseus, como os doutores da lei, que supõem uma amizade com Deus mais profunda do que verdadeiramente essa amizade é. Que supõem ter uma familiaridade com Deus mais real do que ela realmente existe. Corações estejam realmente ligados a Deus, quando corações estão realmente ligados com Deus, eles sabem. Mas nós podemos pensar que os nossos corações também sabem quando não estão ligados com Deus. E aí a gente tenta forçar uma amizade, tenta forçar uma situação. Mateus capítulo 15 é um destes momentos nos quais Jesus deixa claro e escancarado que o ser humano muitas vezes tenta imitar, para os pós-modernos, e o pessoal da informática vai me entender muito bem, quando muitas vezes a gente tenta emular a possibilidade de uma intimidade com Deus que não é real. Alguns anos atrás eu ouvi um amigo meu que viveu sem conhecer o seu pai, e ele foi conhecer o seu pai apenas na vida adulta. Apenas na vida adulta ele conheceu,
e depois de alguns anos o pai o reconheceu como seu filho. O meu amigo tentou ser amigo do pai dele, mas eles não tinham muita intimidade. Nem ele, nem o seu pai, por mais disposição que eles tivessem, tinham afetividade. Eles tinham vontade de ser pai e filho, tinham vontade de ser amigos, mas havia um estranho distanciamento entre eles. Eu queria perguntar para você nessa manhã, você já viveu isso? Você já entrou num local de trabalho, numa empresa ou num curso, e você conheceu algumas pessoas que tentam ser suas amigas, mas elas forçam a barra, tentando mostrar uma amizade mais profunda do que realmente aquela amizade é. Muitas vezes não deu tempo de você ser amigo daquela pessoa, e ela às vezes te apresenta para o outro, recém-conhecido, dizendo que é o seu melhor amigo. Isso é o que eu chamo de falsa intimidade. E muitas vezes as pessoas tentam andar com Deus, tentam fazer parte da igreja de Deus, aprendem a dizer paz do Senhor, aprendem a cantar alguns cânticos e já acham que por isso são grandes e profundas amigas de Deus. E no texto de Mateus 15, principalmente nos versos 8 e 9, o próprio Jesus denuncia essa realidade. O próprio Jesus põe a mão na ferida dessa falsa intimidade. Jesus denuncia a realidade que existe entre o homem e Deus, sem se mostrar Jesus Cristo ser uma pessoa carente. Ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos, porém, não passam de regras ensinadas por homem. E por que eu digo que Jesus denuncia? Porque nós vivemos num mundo de mimimi. Nós vivemos num mundo que ninguém gosta de encarar a verdade. Os próprios discípulos de Jesus chegaram para ele dizendo: Senhor, quando o Senhor diz isso, os fariseus, os doutores da lei vão ficarem escandalizados, eles não vão gostar do que o Senhor está dizendo. Desde aquela época, nós vivemos num mundo onde ser insatisfeito parece certo, onde ser insatisfeito parece o normal. Hoje em dia, toda boa tentativa de melhorar as relações humanas se faz necessária. A gente vê o pessoal que trabalha com relações humanas destacando a gratidão. Você entra nas redes sociais, tem que destacar a gratidão. Até nas igrejas hoje se prega mais de gratidão do que a volta de Jesus. E por quê? Porque nós vivemos num mundo de gente carente. Nós vivemos num mundo onde a ênfase está no que falta e não naquilo que precisa ser agradecido. Nós vemos pessoas carentes de paternidade, carentes de afetividade, carentes de atenção verdadeira, carentes de vínculos e elos profundos, carentes de amizades profundas. E quando nós precisamos entrar na questão da espiritualidade e na mais profunda amizade com Deus, aí, em vez de ser verdadeiro e confrontar a sua própria carência, o ser humano tenta disfarçar, porque ele não gosta que dizem que ali ele está errando, que ali ele está disfarçando numa falsa intimidade. E Jesus diz: essa gente está aqui perto de mim, essa gente está perto da palavra de Deus, essa gente está perto da vontade de Deus, mas o coração não. Vocês gozam de uma proximidade física, mas isso não mudou vocês de dentro para fora. Vocês gozam da proximidade da palavra, da adoração, do louvor, mas vocês não deixam a própria palavra, o próprio louvor, o próprio tempo com Deus entrar dentro de vocês e mudar vocês onde precisa. Vocês acham que vocês já estão próximos o suficiente, tá bom, e ai de quem denunciar isso. Mas Jesus vai dizer: vocês estão perto de boca, vocês adoram da boca para fora. E Jesus coloca tanto dedo na ferida, que ele vai citar que isso não acontecia apenas por causa dos fariseus. Jesus, quando ele diz isso, ele está citando Isaías, capítulo 29, verso 1. Perdão, verso 13, aí está verso 1 na tela, mas é verso 13.
Mas todo o capítulo de Isaías 29 é Deus falando de um problema antigo que tinha com gente que estava perto das coisas de Deus, do templo, dos sacrifícios, da arca, das tábuas, mas não estava de coração desenvolvendo intimidade. E aqui, meus queridos, eu quero aproveitar essa palavra de Jesus para também denunciar o grande inimigo da intimidade espiritual. A própria religiosidade é o grande inimigo que eu e vocês possuímos quando se trata de andar com Deus. O termo religião vem da ideia de uma relação restaurada, de uma relação religada, religare, de onde vem religião, de uma relação que outrora foi quebrada e agora está reconectada. Uma relação que estava quebrada com Deus por causa do pecado, mas graças a Cristo Jesus foi religada, restaurada. Eu sou daqueles que dizem que nem todos os caminhos levam a Deus. Nós vemos uma sociedade onde você se opor a essa ideia gera ofensa a alguns. Eu quero pensar com vocês que se o cristianismo, e mais ainda, que o ser evangélico, muitas vezes é acusado de ser exclusivista, porque nós cremos que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. E não sou eu que inventou isso, não é a nossa igreja que inventou isso, não é a nossa religião, o próprio Jesus disse isso. Então não dá para andar junto dessa ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Não levam, é mentira, é engano. Então não basta uma pessoa ser religiosa ou gostar da ideia, é preciso entender o Filho de Deus. Por isso se espera que um verdadeiro cristão inicie a sua intimidade com Deus a partir de uma profunda relação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, a religiosidade secular acontece quando as pessoas, inclusive cristãos infantis e imaturos, valorizam mais as coisas que nos trazem a ideia e a noção da vontade de Deus, a tal ponto que as pessoas se importam mais com a roupa, com a cor do templo, com o estilo musical, com isso ou com aquilo, muito mais do que a própria vontade de Deus. Eu diria até que a própria religiosidade acaba ofuscando a verdade de Deus. Valoriza-se tanto as coisas em volta do nome de Deus, do que o próprio Deus e a sua vontade. No caso específico de Mateus 15, dos fariseus, os judeus haviam recebido a lei de Deus, eles receberam a Torá, a vontade de Deus, mas eles desenvolveram algumas tradições em volta da palavra de Deus, que acabavam deixando a própria vontade de Deus de lado. Eles criavam uma coisa chamada em hebraico prosbul, ou seja, eram umas brechas legais, baseadas nas tradições. E Jesus, a partir do verso de número 4, do verso 4, Jesus lembra, honra teu pai e tua mãe. Mas aqueles homens deixaram de honrar pai e mãe, para pegar aquilo que poderia ser sustento a um pai e uma mãe, e guardar para eles mesmos, dizendo que estavam fazendo uma oferta a Deus. É disso que Mateus 15 está tratando. Porque a falsa intimidade, a intimidade religiosa, leva as pessoas a se sentirem perto de Deus, quando elas estão de fato longe de Deus, e isso não é coisa nova. Lá no Velho Testamento nós temos 2 sacerdotes, os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Quando você vai ler a história dos filhos de Eli, Deus chamou Samuel menino, que tinha mais intimidade com Deus, do que os próprios filhos do sacerdote, que seriam os sacerdotes seguintes depois de Eli. No capítulo 2, verso 25 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Deus queria matar esses sacerdotes, porque eles estavam perto, com o coração longe. No livro de Números 26, verso 61, a Bíblia fala de 2 outros homens, Nadab e Abiú, que apresentaram um fogo estranho diante de Deus. Irmãos, fogo é sempre fogo. Esqueci a fórmula química aqui do fogo, mas eu sei que tem carbono. Fogo é sempre fogo.
Mas a Bíblia diz que eles apresentaram a Deus um fogo estranho. O que seria esse fogo estranho? É o mesmo fogo normal que a gente tem. Mas o coração deles estava distante de Deus. Por isso aquele fogo se tornou uma oferta estranha. E eles foram consumidos por Deus. Quando você lê ainda o livro de 1 Crônicas, capítulo 13, que o povo, e eu vou falar disso semana que vem, o povo está carregando a arca lá nos carros de boi, e o boi passa ali numa pedra, o carro de boi balança, e a arca tende a cair. Existe um homem chamado Uzá, que sem nenhuma autorização de Deus, Uzá tenta pôr a mão na arca para ela não cair. E diz a Bíblia que na hora que ele põe a mão na arca, Deus o extingue. Por quê, meus queridos? Porque não é porque eu estou perto das coisas de Deus que torna o meu coração mais santo diante de Deus. Jesus Cristo, aqui no verso de número 6 do capítulo 15, vai dizer de muita maneira que os homens diziam que não estavam mais obrigados, versos 5 e 6, a honrar os seus pais. Os fariseus deixaram de honrar pai e mãe, dando pseudo justificativas religiosas, em nome de estarem cuidando, entre aspas, das coisas de Deus. Sabe, meus irmãos, eu moro em frente a uma pet shop. E de vez em quando, da área de casa, eu estou tomando um café e eu fico olhando a pet shop ali. E eu vejo gente trazer os seus bichinhos, os seus cãezinhos, os seus gatinhos, as suas aves enrolados de manhã, como se fosse um bebezinho. Às vezes eu vejo muita gente levar na pet shop uns cachorros bem velhinhos. Você vê aquele cachorro com a dificuldade de andar, já com a coluninha torta. Eu acho bonito, não tem mal nenhum. Mas às vezes, olhando aquela cena, como profeta no meu coração, fica a pergunta: será que essa gente está tratando pai e mãe tão bem quanto cuida dos seus bichos? Será que chama pai e mãe de papai querido, mamãe querida, como chama bicho às vezes de filho? E eu acho isso um horror. Nos versos 5 e 6, aquela gente está usando as coisas de Deus em benefício próprio. Jesus fala: vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Verso 6, ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma? E ele termina dizendo: assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Jesus está dizendo: a falta de intimidade com Deus é tão grande, usando as coisas de Deus, que vocês são até falsos com a palavra de Deus. Vocês usam a palavra de Deus para benefício próprio, por causa da sua religiosidade maldita, honrando com os lábios, mas um coração distante. Ah, meus irmãos, quando eu vejo alguns televangelistas, quando eu vejo alguns teólogos de prosperidade, gente que distorce, como disse Jesus, anula a palavra de Deus em benefício próprio. Que crime, que maldade, e por que não dizer que falsa intimidade? E a falsa intimidade distancia as pessoas, porque esses fariseus, eles estavam dizendo: olha, Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos. Olha, Jesus, os seus discípulos transgridem a tradição dos religiosos. Porque, meus queridos, a lavagem cerimonial, ela era uma tradição religiosa baseada num princípio que o sacerdote que fosse oferecer o sacrifício, ele tinha que se lavar em público. Mas depois do sacerdote, passado com o tempo, quando eles foram para as sinagogas lá na Babilônia, eles começaram a lavar também os levitas, e depois eles queriam que todo o povo se lavasse. Como água também não era um negócio muito comum e de fácil acesso, eles começaram a lavar as mãos por fora, os rostos, para se dizer mais puro que o povo. Simplesmente tudo isso por capricho. Começaram a distanciar e fazer hierarquia entre irmãos mais importantes que irmãos na presença de Deus. Na nossa religiosidade moderna, às vezes é o terno. Pregar de camiseta é mais ou menos, mas se você pregar com terno, quando eu comecei a pregar, era gravata. Você não podia pregar sem gravata.
E uma série de falsas intimidades, dando aparência religiosa por fora, porém com o coração totalmente longe. E quantas pessoas hoje, meus irmãos, não estão distantes da casa do Senhor, não estão distantes do Evangelho, não estão distantes dos caminhos de Deus, porque faltou, por causa de religiosos que não tiveram a menor sensibilidade em focar o seu amor e a sua misericórdia em pessoas e na graça de Deus, muito mais do que nas suas tradições e nos seus costumes. Por que eu digo isso? Porque a verdadeira intimidade nos leva a uma busca profunda por pureza interior antes de tudo. Antes de julgar como as pessoas falam, cantam, andam, se vestem, a gente vai lutar com a nossa carne. A gente vai lutar numa busca de intimidade com Deus, com as coisas que estão impuras dentro de nós. Olha o que o Senhor Jesus disse no verso 18 aos seus discípulos. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que saem do coração que tornam o homem impuro. Em vez de ficar evitando o pior na vida do outro, o verdadeiro íntimo de Deus luta com as coisas que estão pior dentro de si, as coisas que vêm do coração, as coisas que nos tornam impuros. O ser humano muitas vezes, meus queridos, se apoiam em coisas visíveis, em coisas materiais para tentar suprir as grandes lacunas da alma. A pessoa não tem um relacionamento bom com o seu semelhante, ele compra um carro maior, uma casa maior, e às vezes dentro da casa maior não tem festa, não tem amizade, não tem jantares, não tem amigos para sentar na mesa. Compra um carro maior, mas não tem companhia para andar no carro. Põe um som mais barulhento, porque muitas vezes não consegue ouvir aquilo que vem do próprio coração. E quando ele não dá conta daquilo que arde no seu íntimo, ele transfere materialmente também na vida das pessoas. E aí começa a gerar problema. Eu conheço um querido pastor em São Paulo, pastor Daniel, que aos 13 anos ele saiu do evangelho, dos caminhos do evangelho, porque ele frequentava uma igreja que os meninos, na década de 60, com 13, 14 anos, tinham que ir para a reunião dos jovens, dos adolescentes, de gravata, de blazer. E a família do Daniel era muito pobre, tinha uma luta financeira terrível. E ele deixou de ir porque ele não tinha. E ele era julgado porque ele não tinha. Mas na questão da espiritualidade, da intimidade com Deus, meus queridos, a coisa é diferente. É um desafio tremendo ter uma fé num Deus que trabalha no invisível. É um desafio tremendo andar com um Deus que trabalha no tempo da eternidade e não no nosso tempo. É um desafio profundo ser íntimo de Deus que trabalha com seu Espírito Santo em nós. E às vezes esse trabalho do Espírito Santo é silencioso. Então, se queremos ser íntimos de Deus, não podemos cair na tentação de medir a espiritualidade com Deus, o andar com Deus, através de réguas humanas, religiosas e mensuráveis. Eu sou mais crente que o meu irmão porque eu venho mais vezes no templo. Eu sou mais crente do que a minha irmã porque eu canto mais afinado ou mais forte que ela. Aquele irmão é mais espiritual que o outro porque ele dá mais dinheiro que aquele lá. Aquele lá, quando ora, ele tem uma voz mais parecida com a de Deus que aquela voz de cinema. Alô, Senhor Deus. Aquela pessoa é muito espiritual. Toda vez que ela ora, ela chora. Não, irmãos. Às vezes ele só tem um problema emocional. Jesus diz que a pureza espiritual, que o caminho para a intimidade com Deus, nada tem a ver com as impurezas trazidas pelas mãos. Ele fala no verso 17 a 20, aquilo que o homem contamina com a mão, vai embora. O que entra pela boca, vai para o estômago, mais tarde é expelido. Comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. A verdadeira pureza espiritual se dá quando nós confrontamos aquilo que ninguém pode ver na nossa alma. A verdadeira intimidade com Deus começa a crescer quando nós confrontamos aquilo que está em nós e que ninguém pode ver. No verso 19, Jesus diz: os maus pensamentos
Os homicídios. Você fala, mas eu nunca matei ninguém, pastor. Nunca matou de esganar o pescoço. Mas dentro de você já matou pai, mãe, amigo, vizinho, irmão. Gente com quem você não quer nenhum relacionamento. A gente vive matando pessoas. A gente não dá o tiro, mas mata aqui dentro. Ele diz, os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Calúnia nasce no coração do homem impuro. Você já julga a pessoa sem conhecer, você já rotula a pessoa de um jeito sem conhecer. Isso não é porque ela te fez alguma coisa, isso é porque sai do coração humano. Se queremos desenvolver intimidade, essa pureza espiritual, precisa nos confrontar. A intimidade com Deus nasce em nós quando permitimos que o Espírito Santo sonde de fato o nosso coração. Como disse o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Quando muito antes de medirmos a espiritualidade dos outros, precisamos enfrentar as maldades que são guardadas em nossos corações, muitas vezes disfarçados e camuflados de religiosidade. A preguiça, a imoralidade, a carnalidade, a omissão, que muitas vezes a gente esconde apenas fazendo as coisas no templo e com as pessoas do templo. Mas eu quero pensar, meus irmãos, que o pior de tudo é que a falsa intimidade cega as pessoas. E cega as pessoas de enxergarem o próprio Jesus. Semana passada, de maneira muito bendita, o pastor Zé Roberto disse, citando Isaías 6, que a intimidade com Deus abre a nossa visão. Quando a intimidade com Deus, a visão aumenta. Agora, a gente sem verdadeira intimidade com Deus, perde a visão daquilo que Deus está fazendo, perde a visão daquilo que Deus deseja construir, na sua própria história, na sua própria vida, na sua própria nação, no seu próprio legado. A gente começa a comparar com a história dos outros e não bate. Quando a falsa intimidade, em vez da gente enxergar longe, a gente fica sem a noção do amor de Deus, sem a noção da graça de Deus. O próprio Jesus, aqui em Mateus 15, repete uma coisa que ele já tinha ensinado lá em Mateus 7. Mateus 7, de 21 a 23, Jesus tinha dito, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nós não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí Jesus diz, então lhes direi explicitamente, nunca, essa palavra é dura, nunca vos conheci. Eu não sei quem vocês são. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A intimidade com Deus não nasce quando você apenas os chama de Senhor. A intimidade com Deus não existe quando você realiza prodígios, sinais, maravilhas, milagres. A intimidade com Deus não existe quando você sai profetizando coisas em nome do Senhor. A intimidade de fato existe quando você vive dentro da misericórdia de Deus. Por que eu digo isso? Porque Jesus diz, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Se a gente lembrar daquela boa aula de grego, a gente vai se lembrar que ergazomenoi tan anomian, anomia. Essa frase significa gente que vive na ilegalidade, gente que vive na falsidade, gente que vive em desrespeito à vontade de Deus, gente que vive em franco desrespeito àquilo que Deus quer para a sua vida, a ponto de viver autonomamente, anomian, autonomia, vivo para mim mesmo. A regra está no meu nariz, a regra está na minha cabeça. Eu faço aquilo que eu quero. Eu não vivo dentro da bondade, da misericórdia. Por isso Jesus diz, eu não sei para quem vocês fizeram
o que vocês fizeram. Eu não vos conheci. Vocês viveram para vocês mesmos. Olha que coisa dura. Os milagres eram para vocês. As profecias eram para destacar vocês. As orações eram para exaltar quem vocês são. Os pedidos, as intercessões, vocês fizeram para dizer que vocês eram alguém. Os cânticos que vocês cantaram para vocês se sentirem bem. Não os conheço. Vocês viveram as regras de vocês, nas direções dos seus próprios corações. Não os conheço, porque não vi vocês dependerem da minha misericórdia. Não os conheço, porque eu não vi vocês expressarem a minha misericórdia. Não os conheço, porque não vi vocês revelarem a minha misericórdia sobre a vida dos pequenos, dos que precisavam, dos necessitados, dos coxos, dos leprosos, dos presos, dos carentes. Eu não vi. Eu não vi vocês revelarem. Esse texto denuncia, meus irmãos, como que a falsa intimidade traz uma cegueira de custo tão absurdo e profundo para o relacionamento de gente religiosa. De gente que estava no templo. De gente que cantava as canções. De gente que dizia o nome de Deus, mas não vivia debaixo da misericórdia e nem clamava para viver nessa misericórdia. Por último, meu tempo esgotou, mas eu quero terminar dizendo que intimidade com Deus não é proximidade. Não é quando você está perto do templo, não é quando você está perto do inário, não é quando você está perto do livro, não é quando você está perto do sacerdote, nada disso. Intimidade não é proximidade. Intimidade é semelhança. Na imagem que eu coloco para vocês, a mão do filho tem a mesma posição da mão do pai. Você se torna de fato íntimo de Deus quando você vai ficando mais igual ao seu filho Jesus. Alguém já disse que você pode colocar numa sala um gorila e um anjo do lado. Qual é a relação entre um gorila e um anjo? Nenhuma. Você pode colocar os dois ombro a ombro. Os dois serem grandões. Mas qual relação? Nenhuma. Você pode colocar, no entanto, um Deus santo num salão com um monte de gente pecadora. E o que pode acontecer? Transformação. Mudança. Israel era o povo separado por Deus, mas Israel não se aproximou de Jesus Cristo. E custou caro a Israel não ser o povo que devia espelhar a santidade de Deus. A história da igreja cristã teve momentos terríveis, porque a igreja, em vez de ser íntima e reproduzir Jesus, ela só foi próxima da grandeza, mas buscou honrar a si mesma. E muitas vezes a igreja sofreu perseguição. Eu quero lembrar você nesse dia que o grande desejo dos corações dos pais e das mães é que seus filhos sejam semelhantes a eles, naquilo que é digno, naquilo que é valoroso, naquilo que é bom. Deus quer que seus filhos sejam parecidos com Ele. A gente só está perto de Deus quando a gente começa a ter a misericórdia, a bondade, a pureza, o sorriso, o carinho que Deus tem pelo ser humano. Particularmente, eu fui o filho mais rebelde que o meu pai tinha. Eu fui o filho que mais confrontou meu pai, no sentido negativo. Eu fui o filho que mais apanhou por falar para o meu pai o que eu pensava, o que eu sentia, desrespeitosamente. Uma vez eu cheguei, infelizmente, a agredir o meu pai. Eu tinha uma relação muito podre. Mas, pela misericórdia de Deus, houve um momento de restauração. Por causa do alcoolismo do meu pai, eu fui expulso de casa. Só que foi meu pai mesmo que um dia me pediu para voltar. Eu fui muito abençoado pelo meu pai, por palavras de apoio, de aprovação. Mas meu pai foi muito duro comigo, em momentos que meu pai teve que me lembrar quem eu era.
e me colocar na minha posição. Só que no momento mais difícil da vida do meu pai, eu tive a graça e a misericórdia de Deus de ocupar um lugar especial, de estar ao seu lado na hora da sua morte. Eu e meu pai tivemos uma situação, nós criamos uma relação de amizade e de respeito a duras penas. Não foi uma relação simples, foi complexa, de dor, de choro. Um final feliz, muito feliz, mas custoso. Porque eu tive que entender que eu primeiro precisava respeitar meu pai, depois obedecer meu pai, para que eu pudesse gozar da intimidade com meu pai. Hoje eu chamo Deus de pai com muita facilidade, apesar do pai imperfeito que eu tive. Apesar do pai imperfeito que eu sou, não porque eu fui um bom filho, mas porque eu aprendi que não existe intimidade se eu não me render à misericórdia, se eu não aprender a misericórdia, se eu não depender da misericórdia de Deus para a minha vida a cada dia. Intimidade não é autonomia, intimidade é dependência. Dependência da misericórdia, dependência dos caminhos, dependência da palavra, dependência do Filho Jesus. O meu desejo é que você seja íntimo de Deus. Não para que você seja dono do seu nariz ou faça o que te der na telha. Mas que você aprenda que vale a pena abaixar a cabeça e o coração para honrar um pai que é perfeito, que é bom, como cantamos. Como filho e filhas do Senhor, nós somos chamados a refletirmos sua bondade, sua misericórdia. E conforme a gente vai obedecendo, querendo a sua vontade, refletindo a bondade, a gente vai se tornando mais íntimo. Não é do dia para a noite, é as duras penas, é quebrantamento, é choro, é arrependimento. Mas tem um final feliz nessa história. Amado Deus, obrigado porque a tua igreja hoje pode te chamar de pai. Obrigado porque a tua igreja hoje não precisa ser uma igreja religiosa. Ela pode ser uma igreja que não anda de terno, mas anda de camiseta, de chinelo, fica descalça no púlpito. Ela não precisa ser uma igreja perfeita, mas ela precisa ser uma igreja quebrantada. Ah, como nós queremos a tua intimidade, Senhor. Por esse Pai bom, perfeito, glorioso que tu és. Mas nós não queremos ser gente que vive apenas dos milagres, dos sinais. Nós queremos ser gente que reflete a tua bondade. Nós precisamos ser gente que reflete a misericórdia, a dependência, o quebrantamento. A verdadeira intimidade precisa nascer em nós hoje. Quando pudermos estar juntos no templo novamente, nós não queremos olhar para o que as pessoas vestem, como elas andam, onde elas passeiam, o que elas comem. Mas nós queremos ver a oportunidade de abençoar a vida daquele que está ao nosso lado. Nós queremos ter a oportunidade de refletir a bondade, a misericórdia de Cristo Jesus. Nós queremos ser mais parecidos contigo a cada dia, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que em passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto,
Cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero, Senhor, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua bondade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer, papai. Palavra poderosa de Deus. Intimidade com Deus, intimidade com nossos filhos, intimidade conosco. Que Deus abençoe, pastor Oswaldinho, que Deus abençoe cada um dos irmãos em casa, que Deus te guarde a cada dia, Deus cuide de você a cada momento. Nós queremos orar encerrando este culto de adoração ao Senhor. E lembrando, avise os irmãos, alguns não temos contato. A você que tem contato, avise para que no próximo domingo estejam aqui no culto presente. Amém? Venham mais pessoas de manhã para nós dividir o culto da noite também. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, banda. Obrigado, irmãos da técnica. Obrigado, pastor Oswaldinho. E tenhamos um domingo feliz ao lado dos pais. Comer junto, estar junto, abraçar, conversar. Que seja um tempo muito agradável juntamente com o seu papai. Amém? Senhor Deus, te agradecemos pela palavra, pelos louvores. Damos-te graça por tudo, ó Deus. O Senhor tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela liberação de estarmos aqui reunidos com o povo a partir do próximo domingo. Ó Deus, exaltando e glorificando o teu santo nome. Senhor, ser conosco, nos dando uma semana de vitória, uma semana de bênção, abençoando o Senhor, todos os ministros, todos os músicos, abençoando todas as famílias, todos os pais que tenham um dia abençoado. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para sempre. Amém? Deus te abençoe, irmãos. Boa semana para você. Deus te guarde. Aleluia. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Poderoso Deus, maravilhoso. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Cante, nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia! Deus conosco, sempre perto estás, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso.
morte venceu. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ele ressurgiu, e a morte venceu. Obrigado, meu Pai. Nosso Deus